E aí, dentro desse cenário, na minha visão hoje, tem muitas pessoas que romantizam o sobrepeso. E na internet é o que mais tem. Vou dar um exemplo da Thaís Carla, que é um assunto para algumas pessoas polêmico, para mim não é. E ela, por muito tempo, né, romantizou o sobrepeso, é muito acima do peso. O que você acha disso? Você acha desses influenciadores que romantizam isso? Porque nós não estamos falando de uma questão estética, né? Pessoa que tem muito acima do peso, como ela, por exemplo, o risco de vida. Uma atrocidade ao coração pesar, por exemplo, o peso que ela pesa hoje. A obesidade mata mais de 3 milhões de pessoas por ano. Então, se a gente for pensar principalmente em gasto com saúde pública, é algo gigantesco, né? E hoje em dia na internet, né, se você escolhe um lado polêmico, um lado contrário, você ganha uma certa visibilidade. E influenciadores como a Thaís Carla, a cada dia que passa, não sei se vocês viram uma personal gordinha também, que agora tá romantizando a obesidade, ela tá ficando bem famosa, tá com muitos seguidores. Eu acho que eu vi o vídeo dela. Eu sei quem é. E é isso que está acontecendo. Primeiro, se tratando de um profissional da saúde, romantizar uma condição de doença, né? É totalmente incongruente. Agora, em relação a esses influenciadores, é um absurdo. Porque, assim, influenciar hoje em dia, na verdade, o que você fala hoje na internet tem muito poder. Né? E, assim, a pessoa acaba escolhendo o lado mais fácil. Porque, principalmente essa pessoa que... Porque, gente, julgar o obeso é muito complicado. Um exemplo. A criança obesa. Na maioria das vezes a culpa não é dela, é culpa dos pais. A criança não faz compra. Aí a pessoa já cresce nesse ambiente obesogênico. A probabilidade dela se tornar um adulto obeso é imensa. É gigantesco. Essa criança obesa, ela não faz educação física, ou seja, ela não vai ter a vivência do exercício físico. Se ela for fazer alguma vez, infelizmente, o esporte oferecido dentro da educação física escolar, não são todos, mas é a maioria, é um esporte que só quem é bom pratica. E que para quem é obeso é super difícil. Super difícil. Né? O gordinho, geralmente, ele não é bom. Então, isso vai gerando uma bola de neve negativa na vida dessa pessoa, que futuramente ela vai ser uma pessoa que vai romantizar a obesidade, porque é muito mais confortável ela ficar ali, adotar essa atitude perante a todos os estímulos que ela recebeu durante toda a vida dela, do que o caminho contrário. Vocês concordam? Sem dúvidas. Tem um programa muito famoso que é Os Quilos Mortais, né? Que é um programa americano que mostra pessoas que chegaram ao extremo do extremo, né? Pessoas que pesam até 300 quilos. E aí, sempre nos episódios do programa, você consegue ver que tem, às vezes, um familiar mais novo, um adolescente, que tenta ajudar essa pessoa, um pai que já pesa 300 quilos, que não consegue ficar em pé mais, mas que esse adolescente você vê no programa que já está obeso, muito acima do peso, mas como é que você vai julgar ele? Porque ele mora numa família que consome uma quantidade absurda de comida, onde o pai já é obeso mórbido, então, assim, não tem muito como ele fugir disso, né? É o que você falou, vai ser normal para ele, né? Vai ser normal. Se ele acha... quando você começa uma dieta, né? Eu tenho começado algumas aí nos últimos anos. Começado algumas. A orientação é sempre, tira as coisas que você não pode comer. Pra que você vai ter uma bolacha na sua casa? Exato. Você não vai comer bolacha, chega como uma fruta, né? Então, assim, tirar essas coisas e que são muito tentadores, principalmente pra criança, né? Então, uma bolacha, um biscoito, um chocolate, um docinho, uma bala e não sei o quê. Então, assim, essas coisas realmente vão virar uma bola de neve, né? Exatamente. O meu filho do meio, ele não é da minha esposa, né? Ele é com outra mulher. E eu ganhei a guarda dele tem 1 ano e meio. Ele chegou pra morar comigo com 97 quilos, com 12 anos de idade. Ele está com 70 quilos. Ele perdeu 27 quilos em 1 ano e meio. Detalhe, eu nunca pronunciei a palavra dieta lá em casa. Convivência, né? Ou seja, ambiente obesogênico deixa a pessoa obesa. É o ambiente. Sempre foi muito ativo. Só que assim, até hoje ele tem as recaídas dele. Só que, gente, 27 quilos é muita coisa. E pra alguém muito jovem, né? Muito jovem. 12 anos, 97 quilos. Então, só pra vocês terem uma noção, o quanto os pais, né? O quanto é difícil julgar esse pessoal. É uma missão
do profissional da saúde e, assim, uma das mais difíceis pro futuro. Exato. Porque, assim, se a gente for analisar, é muita coisa contra. Ao mesmo tempo que cada dia que passa as pessoas se movimentam menos, porque, veja bem, se a gente for traçar uma correlação entre o ser humano da década de 70 e o ser humano de hoje, o ser humano da década de 70, ele gastava cerca de 800 a 1.000 calorias a mais do que o ser humano de hoje. Ah, mas João, as academias estão aumentando, a cada dia que passa as pessoas vão mais na academia, o fato de você ir na academia, não é um fator preponderante se tratando de ser ativo fisicamente. Às vezes a pessoa vai 3 vezes na semana na academia e não é ativo fisicamente. E lá na década de 70 ia trabalhar a pé todo dia, né? Todo mundo se movimentava mais. Exato. Aí tem a questão que as pessoas a cada dia que passa se movimentam menos. E tem também a questão da alimentação. A cada dia que passa, os alimentos estão mais fáceis. Pô, eu não sou tão velho, mas eu lembro de férias escolares à tarde, eu tava com fome, eu subi no pé de manga, descascava a manga com o dente e chupava uma manga à tarde. Que hoje é inimaginável, né? Pra alguém da Totalmente. O pro meu menino jovem. mais novo nunca tinha descascado da mexerica. Ó. Tem noção? É completamente diferente. Tem O noção? acesso hoje é muito maior. 12 anos. Ele nunca tinha descascado da mexerica. O acesso hoje às comidas, né, que fazem mal pra saúde é muito mais fácil. E essa relação da comida com o emocional também, né? Faz todo sentido. A gente estava conversando no sentido contrário, né? Você desvincular, mas, assim, a regra geral é a sua emoção tá totalmente vinculada à sua comida. com certeza. Eu passei por uma situação no final do ano passado que eu tava feliz, eu falava assim, nossa, eu mereço um açaí. Aí eu tava triste, eu falava, nossa, tô tão triste, eu mereço um açaí. Aí nisso, o açaí que abriu em uma semana, eu tava lá 7 dias na semana comendo açaí do lado do gabinete, falei, não. Exatamente. Digamos que é um dos principais problemas hoje é as pessoas tentarem tapar essa lacuna emocional com Com a comida. Principalmente o açúcar. O açúcar ele promove uma liberação de hormônios responsáveis por sensação de bem-estar e euforia, assim como o exercício físico. Então a pessoa sente aquela gratificação imediata ali, meio que mascara aquele problema, né, e gera um pico de insulina e 30, 40 minutos depois ela está querendo mais alguma coisa. E hoje em dia muita gente come as emoções. Com certeza. Esse negócio de comer doce, eu lembrei de uma fala do Mário Neto, que ele fala assim, se for pra errar na dieta, erra no sal, porque se você errar no doce, o trem piora. Exatamente.